Fala, fala, galerinha do Instagram, começando mais uma live aqui do Eternamente. Vamos chamar hoje o Everton pro papo, vamos chamar o Robertinho. Tem uma grande renovação do melhor zagueiro dos últimos anos do Inter, na minha opinião, que é o Moledo. Contratação de algumas peças Olha o esquisitas. cara. Fala, Everton. Aí, rapaziada. Estamos ao vivo. E aí, tudo Essa, certo, pessoal? tristeza aí que não teve jogo. Não tem jogo do Inter, cara. Aí Então bate a querendo tirar o tristeza. mano da gente, velho. Tô Bate a triste. tristeza, né? Só daqui a 2 meses. Ah, e daí começa a jogar com aquelas uvas, né, do gauchão, né? Ah, nem me fala. É uma Só situação o triste. jogo. Só os gramados bons. São os Só, gramados bons. Bola quadrada. né? Só o jogo que dá emoção, né? Os Mas caras hoje botam os teve, 26 atrás da linha da bola. mas hoje tivemos uma notícia que pra mim foi uma notícia que confirma que ano que vem as coisas vão se encaminhar, né? Moledo renovou até que enfim, depois de uma novela de renova, não Sim. renova, renova, não renova, renova, não, até que enfim renovaram até fim de 2023 com ele. Até o final do ano que vem, né? Também acho que É, muito ligado Moledo, às lesões Moledo que e vem. mercado garantidos, né? Muito bom isso. E o Vitão também do ano, querendo ou não, né? Mesmo que não É, o compre Vitão, ele, é fica que até o meio do ano. É que o Vitão a gente vai saber como é que vai ser esse desfecho, não vai ser agora, né? É, mas eu acho meio difícil o Vitão ficar. Pela situação do valor, que é muito alto, né? Então, mas eu acho que assim, ó, os caras jogaram 8 milhões pra assustar, entendeu? Pra que o Inter, sei lá, chegue a 5. É, mas eu acho que vai ter time europeu que vai levar o Vitão. Tá muito na vitrine. O Inter foi a vitrine grátis, né? Querendo ou não. A É, o verdade Inter foi essa. rateou, né? É. O A Inter do rateou, contrário, na não verdade. acreditou também que ele ia ter essa resposta. Ninguém acreditava que ele ia ter essa resposta. É, o Tem uma Inter resposta muito rateou. forte também, né? Que ele veio, na verdade, o que aconteceu? O Vitão veio pra completar grupo. É. O Vitão veio pra completar grupo, essa é a verdade. Veio para Só que o completar grupo e completar tomou grupo conta da dele foi. posição. É, Só que o É o completar grupo resumo. dele é tomar com conta. Foi bem isso aí que tu É. disse. Vamos chegando, Então, hein, galera? Mas tu viu a declaração hoje do Yuri Alberto? Hoje não, foi ontem, eu acho que do Podpah. ontem no Podpah, né? É. Tirando sarro. Não, não, não Cara, tirou sarro. Ele falou a realidade. Eu acho que pode ser o que realmente aconteceu. Boa o noite, quê? Leonardo. Tamo triste que não tem jogo do Colorado, né? Agora vem aquela parte de chata de negociação de jogador A, negociação de jogador B. Hoje Um veio a monte de notícia que o Inter especulação. está fechando com o Gabriel Poveda. Eu acabei compartilhando com vocês aqui no Instagram hoje, no Facebook, nas nossas mídias, que a negociação está bem encaminhada e o pessoal não gostou muito. Tem o pessoal comentando Ah, que não mas é gostou dos aquela jogos coisa. dele. Mas aquela coisa tá vindo de graça, né? É, não tem valor, só o salário que deve ser baixo. Jonas, o E Pedro ele Raul, é cria do Inter também, né? O Poveda. também, É da da base do base. Inter. Ó, o Jonas Ferreira botou o Pedro Raul. Pedro Raul falou que o empresário dele, na verdade, falou que a ideia é vender para o exterior. Aí, se no exterior ninguém quiser, ele vai ficar no Brasil. Então, tipo, como assim, né, Gente, cara? o que, Nós o que a somos a gente tem que Reba. ter. Não. Não, o que a gente. Não, não é isso, Dom, mas a gente tem que ter em mente que o Inter já disse, o Mano já disse, o Pedro Raul não é a característica que o Inter está procurando. O Inter Ah, não sim. vai ir atrás do Pedro Raul. Ah, Mas é bom, eu acho ele bom também, mas o Inter eu acho não é a muito pelo valor, característica que o né, Inter Everton? quer. Não pela qualidade. Muito pelo valor Cara, dele. não, se tu for ver o valor dele, não é assim, não. Acho que é o quê? Deve ser 3 milhões de dólares um É, cara novo. mas que tu não sabe se vai vingar. É um valor alto. Um cara que não vingou, na verdade, ainda, né? É aquele cara que vem em times É que ele já adjacentes, que estão teve. sempre É que ele caindo para a já. segunda divisão. Tudo bem, mas é que eu digo assim, ele é um tipo de jogador que na Série A já deu certo por 2 temporadas assim, né? Deu certo na É, Série A do Brasileiro por 2 temporadas. Uma no Botafogo, foi um time que não caiu, que o Botafogo vendeu ele depois, porque ele foi bem. sim. E aí, tá, lá fora ele não se adaptou, era Japão, sei lá onde é que Aí é era um lá ano só longe. também, né? Ele ficou um ano só lá fora, né? É, Ficou muito tempo. daí voltou pro Goiás e foi bem de novo no Goiás. Então, assim, claro, não foram times competitivos, digamos assim, para disputar Exato. título. Esse é o detalhe. Quantos Mas ele foi. jogadores de time pequeno que saíram de time pequeno e foram para grandes, quando foram para competir mesmo não conseguiram?
Também tem esse detalhe, Mas não eu é um digo cara assim, firmado. ele se destacou 2 vezes em Série A, né? Em 2 temporadas, digamos assim, em times diferentes. Eu acho que isso é algo a favor dele, tá? Sim. Mas é aquilo que eu disse, ele não é a característica que o Inter está buscando. O Mano procura, na verdade. Eu vi o Mano Não falando. é. E agora é aquilo que a gente falou já várias vezes, né? O Mano Menezes vai montar o elenco do jeito dele. Do jeito que ele quer. É. Ó, o Leonardo aqui, ó. Eu vi que o Vaguinha falou que não tem conversa com o Poveda. Fala que o staff de jogador que não tem conversa. Negativo, Leonardo. Inclusive, está bem encaminhado. Acho que, na verdade, o Vaguinha, daqui a pouco, tem uma ligação com a direção, tá tentando despistar, né? Mas a informação que veio, inclusive, foi uma informação de Twitter, que ele postou e depois apagou, né? Então, é porque algo está acontecendo, né? Dificilmente algo não A acontece gente quando sabe deixa que, ratear assim, né? mas assim, até para deixar bem esclarecido, o Vaguinho ele é um cara que ele tem muito contato e muita influência dentro do Inter, tá? Tanto não é à Sim, toa que sim. ele sempre adianta a escalação do Inter, por exemplo. Só que muitas vezes ele tem esse contato com empresários, com esses caras, e esses caras mesmo despistam, tá? Mete o Passam para Miguel, né? ele uma. E ele passa a informação que ele tem, e tá certo. Sim, tá certo? Não tenho. Porque o Vaguinho, pelo menos, é um dos poucos que a gente pode confiar no que fala, né? São poucos, inclusive. Ele é um cara que quando ele tem informação, ele tem informação. Às vezes ele falou É, com o empresário do jogador mesmo. Só que o próprio empresário tá querendo tá despistar que é pra despistando. não melar É, negócio. para não estragar o negócio. Porque, na verdade, pro Poveda, é um salto na carreira, né? Porque o Inter tem ido pra Libertadores. Então, para ele é um salto que ele não teria na carreira. Ele tá na Série B. Ah, foi artilheiro da Série B, mas tu vai pular para um time de Libertadores. Como a gente comentou aqui na última live, que é um time que vai disputar a Libertadores para ganhar, não só para participar. É um pulo até de carreira muito Cara, grande, né? mas é que depende muito como é que vai estar a questão do Inter ano que vem também. O Poveda seria uma aposta, né? Exato. Vem de graça E é um guri, né? Um cara novo ainda, e é o guri, pode entendeu? encaixar. Então, Então, ele entra no quesito aposta, mas e aí, o Inter vai ele entra como o alemão entrou, Everton. apostar? Como o É, alemão entrou. Exatamente. E ele entra só até com mais uma rodagem. afirmado que o alemão. Vamos ser É, sinceros. Muito mais afirmado. Ele vem de um. Ele foi artilheiro, ele fez gol, jogou bem. O alemão não vinha jogando bem em lugar nenhum. O alemão foi uma surpresa, inclusive. é. O alemão veio. O alemão até ele foi bem no gauchão, por isso que o Inter trouxe. Sim. Ó, a Débora aqui, ó. Boa noite, meninos. Boa noite, Débora. Boa noite. Pronto para levar o Lisieiro. Não é Lisieiro, Débora. Tu botou errado, é lixieiro. É, do aeroporto. Eu não sou caminhão de lixo, Débora, para ficar levando lixo. Não quero levar. Vai embora, aquela desgraça. Graças a Não, Deus. mas se for Tu pra ir viu? embora, eu Cara, levo no aeroporto e pago um assim, ó, cafezinho pra ele, que é mais ou menos uns vamos, R$ 150. vamos falar real. Tu viu quanto é que é a renovação para renovar com o Lisieiro? Tu viu quanto é Não, que pra São Paulo renovar tá não, pedindo? pra ele ficar é 3 milhões de euros, né? 16,6 milhões de reais. É isso aí, 3 milhões de euros. Não, por 50% do passe. São Paulo quer ficar com ele mesmo, né? Então, tá com a vontade de ficar com ele, né? Se ele valer, olha, se ele valesse 2 milhões de reais, eu ia me assustar já. Mas, não, aproveitando pra entrar nessa pauta, o São Paulo ele tá querendo fazer meio que uma renovação lá de elenco e tal. Teria Vai alguém que gerar bastante serve? gente. Quem? Tem alguém que serve de São Paulo? Eu vejo o São Paulo com o mesmo Patrick? problema que o Inter teve. Não, eu não vejo ninguém de São Paulo, só para te definir. Não, o Patrick é bom jogador, mas eu vou te entrar agora naquela Sim. pauta que a gente sempre comenta. É um elenco de jogadores fracassados. Não são maus jogadores. O Patrick é um ótimo jogador. O Edenilson, que está no Inter, é um ótimo jogador. Mas são jogadores que não têm perfil de campeão. Infelizmente, o que Tá. acontece com Mas alguma. Como... vou te dizer uma então. Troca de Edenilson por Caleri. Toparia? Caleri, sim. Entendeu? O Caleri, sim, porque o Caleri não pegou uma temporada só, não é aquele cara que vem de anos sofrendo. Agora, o resto do São Paulo, grande parte do elenco do São Paulo, vem de tempo, não é de hoje. Eles não renovaram o elenco, o Inter renovou o elenco, o São Paulo não renovou. Então, é um time que vem de anos apanhando, sofrendo. Então, não vejo ninguém ali, a não ser o Caleri, mas não sei se vai vir, porque parece que o Edenilson tem outras propostas e ele quer disputar a Libertadores ano que vem. Ou ir para um time Não, de um assento que eu falei, né? Japão, Estados Unidos. Eu acho que ele vai acabar indo para fora do país, que o Inter não vai querer reforçar
um concorrente interno. Tenho quase certeza disso. Uhum. Seria muita burrice, inclusive, né? Porque a gente sabe o potencial que tem o Denilson, né? É Seria um um bom baita reforço jogador. para qualquer clube do Brasil. É um bom jogador. Olha o Jonas aqui, E tu ó. sabe que é aquela coisa, né? Quando for para jogar contra o Inter, vai dar a Ah, vira o vida. leão, né? Vai, se bem que o Patrick não fez nada contra o Inter também, né? Mas o Patrick, Ele jogou. não foi nada contra o Inter porque a gente também deu sorte que ele tava em birra com o Rogério Ceni, né? É. Ele entrou para tomar o É o terceiro problema. amarelo e sair de férias. É o problema do Patrick, né? Sempre foi. É. Comportamental. Ó, o Jonas aqui, ó. Pedro Raul igual o Abel Hernandes. Eu acho que é um cara de área. É um cara de área, exatamente. É E eu acho exatamente ele por muito isso que o Inter não melhor vai que o Abel pegar ele. Hernandes, tá? A minha opinião, não sei se vocês concordam, mas é um cara muito melhor que o Abel Hernandes tecnicamente. E É que cumpre assim, uma é que tem função que ver tática também, melhor então. também. É que o Inter trouxe, é que se tu for comparar o Abel Hernandes de agora com ele agora, sim. Né? Mas é que o Abel Mas Hernandes, nem quando naquela veio época. pro. É que o Abel Hernandes foi o baita de centroavante, cara. Não, foi, Quando ele mas. veio pro Inter, ele já veio com. Ele veio Não, depois de teve lesão. Ele situação. tava sem contrato até quando ele veio pro Sim. Inter. Entendeu? Mas o Abel Hernandes, ele é um bom jogador também. Não, ele é bom jogador, mas eu acho o Pedro Raul melhor que ele. Eu acho que o Pedro Raul ainda vai para a Europa e vai conseguir jogar em alguns times da Europa, não os principais, mas vai jogar em alguns times da Europa. Olha o Leonardo aqui, ó. Então que vem a Poveda que vai ser reserva do alemão. Eu acho que nem vem para ser reserva, Leonardo. Eu acho que ele vem mesmo para compor elenco, para ser aquele terceiro reserva. Eu acho que ele Exatamente. não é o cara imediato. Ele é o cara, se der certo, Deus, se não der certo, manda embora no outro ano. Ele não é o cara que vem ali para realmente fazer sombra com o alemão ou tentar disputar a posição. Isso É porque que ele nem não tem veio o essa alemão, força. na verdade, né? A não ser que ele se É, destaque que nem o alemão fez, mas a mas é que tendência não é essa. é difícil o Raio cair duas vezes no mesmo lugar, né? Exatamente. Mas o Olha o alemão Leonardo veio aqui. para isso, para completar. Pelo menos ele fez o gol no Grêmio. Ó, o Abel Hernandes meteu o gol no Grêmio. É verdade. Eu E acho que vamos ser vale a sinceros, pena né? O Abel contratar Hernandes até o fez alemão aquele era uma gol do aposta. título É, de 2021. sim. Ou 2020, né? O campeonato de 20, 2020, na 20, verdade, 20. terminou em 21. É. Ele fez o gol, né? Do título. É, só que roubaram dele, né? Ele nem encostou no Cássio. Exatamente. Roubalheira. Não, Sei lá, foi uma piada. Ó, o Jonas, eu acho que vale a pena contratar até o alemão era uma aposta. Eu também acho. Eu acho que vale a exatamente. pena a principal coisa que eu acho que vale a pena no Poveda é trazer e vamos ver o que acontece. Aquela famosa frase, vamos ver a magia acontecer. Vai que dê certo. O salário é baixo, o guri tá com vontade, porque né, tá tentando crescer. Então eu não vejo um problema nele vir. Eu Tem acho que tem ambição, que né? vir. É, eu acho que ele tem que vir até daqui a pouco disputa de gauchão, daqui a pouco é um cara que fica na reserva. A gente vai se lembrar do Gabiru, quando veio em 2006, que veio artilheiro e tal. Até parece meio que a história do Pedro Raul, se tu parar para analisar. Só que ele estava no Atlético Paranaense, que era um time um pouquinho melhor do que o Goiás. Mas o Atlético Paranaense também estava mal na época, não era um time. Tinha vindo tentado pegar Libertadores, perdeu Libertadores e tal. Tava indo escanteado lá e veio pro Inter e não fez nada e daqui a pouco fez gol do Mundial. Eu vejo muito parecido assim, alguns jogadores, os momentos. Ó, e o Jonas aqui, ó, e deu mais ou menos. Mais para mais que para menos, né? É É, verdade que o Inter renovou com o Moledo, Leonardo. É verdade. Até é o fim de verdade. 2023, Leonardo. Pode ficar tranquilo. É verdade Pode esse dormir bilhete. tranquilo que o xerifão vai ficar até o ano que vem. Ó, Dani. Boa noite. O Inter não avalia a situação do Abel Hernandes. Eu não sei nem. Eu acho que o Abel Hernandes nem tem como vir agora, né? Mas eu vou te dizer, o Inter não tem que. Acho que o Inter não tem que olhar o Abel Hernandes. O Inter tem que olhar um cara que vem pra. É, assim, Que ó, é vem aquele pra cara que chega e fala assim, ó, pega a 9 aí. incomodar. Exatamente. Pra O Inter tem que incomodar. trazer aquele. Se não for pra trazer, se for pra trazer um centroavante que vai disputar com o Qualquer. alemão, não tem que trazer. Tem que trazer um cara maior. Não, na verdade, tem que trazer um cara do tamanho que possa disputar com o alemão. Claro, não vai trazer um craque. Mas um cara tipo Leandro Damião, um cara desse nível para poder É. disputar. Não um cara que nem o Poveda é uma Não, aposta, né? Não vai conseguir não, disputar. mas eu digo assim, ó, o Damião é um cara em que chega e a gente fala assim, não, o alemão vai disputar com o Damião. Damião é titular, Entendeu? é absoluto. Mas eu acho que para Libertadores tem que ser um cara assim. Tem que ser um cara que ganhe do alemão. Porque é um Claro, campeonato muito grande, entendeu? é Apesar claro. de eu achar que o alemão hoje, tá? Eu não sei como é que tá o viril Damião.
Mas eu acho que o alemão hoje deveria ser o titular do Inter pelo que ele já fez. A gente tem que respeitar também que ele fez um ótimo Não, ano. a gente sabe que o alemão vai começar o próximo ano como titular. Sim, O Mano, ele segue muito essa hierarquia, né? E ele não sim. vai mudar isso aí. Tem que seguir, né? É, Senão tá vira certo, bagunça. tá Ó, certo. Débora, eu li alguma coisa sobre o Odair querer o Edenilson. Vocês sabem sobre isso? Sim, Débora. Até Vai postei querer, matéria né? hoje aqui no Instagram. O Edenilson tá com uma negociação, agora me escapou o nome do jogador do Santos. É bom jogador, tá? Eu até faria a troca. Porque o Santos não vai disputar os mesmos campeonatos que o Inter, que tem um elenco muito reduzido e tá fazendo uma reformulação total de elenco. Inclusive vai mudar até o jeito de jogar com o Odair Hellmann, que a gente sabe que o Odair não vai jogar com aquele futebol propositivo. Ele vai jogar um futebol mais retraído. Então, a Agora eu negociação é. fiquei. Cá tem que tu vai ver, eu postei hoje isso, me esqueci o nome do guri. E é bom Agora jogador. eu vou te dizer uma coisa, fiquei preocupado, hein? Por quê? Fiquei preocupado. Porque, pra mim, a meu ver, caso aconteça do Mano ir pra seleção, o Odair era a melhor opção pra vir. Não, É o que não pelo mais se estilo de encaixa com o jogo. jeito do Mano. Com o jeito do Mano é o que Não, mais se não, encaixa. Everton, não, não. O Sim, Odair não sim. tem nada. Eu não acho. Nossa, o Odair é retranqueiro demais, mexe, enche de volante. Não, cara, mas não, mas ô Dom, o Odair ele jogava daquele jeito porque o time que ele tinha não tinha como jogar de outro jeito. Mas ele O teve elenco, algumas peças para trazer para o meio e acabou também não utilizando. Ele é sabe, retranqueiro. olha, olha a história, olha a história. O Falcão, ele é um cara que ele entende muito de futebol, tá? Aí ele Sabe foi para disso. lá, né? Não, eu digo assim, ó, olha só essa história. Em 2016, quando o Inter caiu, a gente lembra que o Falcão treinou o Inter ali o quê? Um mês, alguma coisa assim, né? Foi 3 meses, eu acho. 3 meses, é. E o Falcão, a gente sabe a história dele, que o Falcão ele é um cara que ele entende muito de futebol, mas ele tem dificuldades, por exemplo, para passar isso para os jogadores, Sim. Ele não sabe tá? comandar, na verdade, não tem pulso. O que acontece? Isso é história, tá? Sim, Eu sim. vi de gente grande. O que acontece? O Falcão, quando treinou o Inter em 2016, o Falcão ele fazia o quê? Ele ia para arquibancada ver, tipo, ele fazia um jogo treino e ia na arquibancada ver o jogo de cima, para entender os vícios, os cacuetes que o time estava tendo. Sim. E ele conseguia fazer toda essa leitura, Dom. Ele fazia essa leitura, por exemplo, o Inter tá jogando demais pela direita. Ou, tá falhando na marcação pela esquerda que tal jogador não tá cobrindo. Só que na hora de dar o treino, o Falcão não sabia como fazer. Ele tinha leitura. E o que Sim. Mas não aconteceu? podia pôr em ação. O Odair Hellmann vinha da base e falava assim, ó, Falcão, tem um treino desse tipo assim, ó, dessa tática aqui que conserta isso. E sabe o que aconteceu naquela época? O Odair foi para a seleção de base, chamaram o Odair para a seleção de base, para treinar a seleção de base. É, E para ele quando o ser, na verdade, Odair, auxiliar, né? Ele foi e auxiliar. quando o Odair foi, o Falcão se perdeu todinho naquela época, que foi quando a direção mandou ele embora. Sim. Perdeu o fio da meada. O Odair, ele é um técnico, porque a visão que a gente tem dele no Inter é de um técnico retranqueiro. Que o time que ele tinha naquela época, de um time de reconstrução, cara, ele tirou leite de pedra daquele time. Não à toa a gente chegou numa final de Copa do Brasil, disputou o Brasileirão, Mas entendeu? Mas eu digo assim, Edon, ele é um técnico que eu acho que ele tem muito para entregar ainda, e ele é um cara muito inteligente, mano. Entendeu? é que assim, cara, é aquilo que eu falo assim de estilo de jogo. Eu gostei do Mano. O Mano, na verdade, nos outros times que ele treinou, ele no Inter ele acertou mais do que ele acertou até nos times que ele foi campeão. O Mano conseguiu acertar o meio de campo do Inter. Sim. Em todos os times do Odair, ele não tem essa coisa do meio de campo. Uma coisa que o Argel, que na época que era o Argel, tal, se tu vê o Inter do Argel de 2015, quando ele chegou no segundo semestre, cara, aquele time de movimentação de meio, toque de bola, aproximação, era um time muito bem treinado. Caiu porque alguma coisa aconteceu interna ali, jogadores, aquelas, né? Conflitos que a gente conhece, perderam o fio da meada e mandaram Argel, daí perderam de vez o fio da meada. Mas não vejo no Odair essa dominância de meio de campo. O Odair é meio estilo Filipão. Não quer dizer que ele não vai conseguir criar no meio de campo com um toque de bola. Mas a característica dele é muito parecida com a do Felipe Scolari. Se tu parar para analisar,
O Odair Hellmann, ele é muito parecido no jeito que ele faz o time jogar. Então, Mas esse o Odair, elenco do ele Inter montou um hoje... belo do time do Fluminense também. Hã? O Odair montou um belo do time do Fluminense também, depois que Mas saiu se do tu Inter. olhar, era um time fraco de toque de bola de meio de campo também, isso que eu tô querendo dizer. Sim, porque também era um elenco fraco, entendeu? O Odair não Mas teve tinha oportunidade de pegar peça um pro bom meio de time campo. ainda. Mas ele tinha peça por meio. Tanto que essas mesmas peças depois ganharam o Carioca sem ele. Sim, com o Entendeu? time que ele montou, né? E jogando mais. Entendeu? O problema que eu digo mais é do jogo. É o sistema tático do Odair me incomoda porque ele fecha demais o meio e o meio fica muito plantado, não se movimenta. Aí tem que vir os caras de trás para fazer a jogada. Foi o que a gente morreu com o Furacão. Foi o que a gente sofreu com o Flamengo. O time domina, mas não infiltra. Falta a movimentação. O que eu gostei muito do Mano foi a movimentação. O Mano faz balanço. O que a gente fez com o Palmeiras no último jogo, por exemplo, de balançar, jogar de um lado para o outro, cara, aquilo ali me dá uma alegria, que não tem noção. Sim. E jogou bola, sabe o que eu tô Mas falando? vou te dizer, tendo esses jogadores, o que te diz que com a inteligência que o Odair tem, ele não conseguiria fazer isso? Ele vai botar 3 volantes para começar a conversa, eu aposto contigo. Ele vai fazer isso no Santos agora. Só cuida, ele vai meter 3 volantes. Sim, mas o Santos não tem Característica. time. Não, mas é característica Aí é que dele. eu tô te dizendo. Eu acho que Sabe o que não. ele ia fazer no E Inter? outra, Ele ele ia botar o usava. Alan Patrick. E outra coisa que o pessoal fala que é três volantes. Não esquece que o meio-campo dele era Dourado, Patrick e Edenilson. Patrick e Edenilson, eles não Três jogavam volantes. como volante. Não, mas o Patrick veio pro Inter como volante. Veio, quando veio. E jogava Tudo no bem, Inter mas de eles não volante. jogavam assim. Eles Jogava. soltavam o Edenilson e Só o que ele Patrick. soltava. Sim, porque não tem o meio, tu obriga a soltar. Tu obriga a soltar. O Edenilson é volante, sempre foi volante. Só que ele aparecia na área como surpresa. Se tu te lembra dos grenais que a gente perdia por causa do Odair, que o Grêmio tinha posse de bola, ficava com a posse de bola o jogo todo, meu. A gente não infiltrava o Grêmio, cara. É que Ah, mas parece aquele que time vocês do não estão Grêmio se era um baita lembrando o time, que né? acontecia. Não, mas aquele time do Grêmio era um baita time. Era um Não baita tinha time, muito o mas que dava. fazer. Mas Todo mundo se aquele fechava contra mesmo eles, time cara. do Grêmio, aquele mesmo time do Grêmio, sofreu com outros times de igual para igual. O Inter não conseguia igualar com o Grêmio, cara. Não conseguia Bom, igualar. eu não concordo. Eu não acho que a culpa era do Odair. Não, é culpa do Daí pelo sistema tático. Tu pode chegar assim, ó, e não ganhar do time que o outro time é melhor. Mas tu tem que agredir o outro time. O Inter não agrediu o Grêmio. Não agredia, era 1, 2 chutes por jogo. Não conseguia infiltrar. Tanto que perdia todos os grenais. Foi um E fiasqueiro, outra quando que, ganhava de 1 a e 0 com as outra, costas na mão. e outra que Grenal é. Sabe como que Grenal é diferente, né? É, mas diferente para nós, né? Porque quanto Né? tempo a gente vinha ganhando o Grêmio, com um time É, muito claro. pior, aí começou a pegar essa leva de Odair, esses treinadores, com o D da vida, só perdemos. Esse ano levamos 3 a Mas, 0 do Grêmio, um time mas, ridículo. mas a gente tem que ver a fase do clube, né? Não é, cara, porque nos anos 90 era uma fiasqueira. Era uma fiasqueira, nós goleava eles. Cara, a gente goleou eles com o Fabiano Cachaça, que pra mim era um bom jogador, mas não era pra ganhar daquele time do Grêmio, cara. O time do Grêmio é campeão de Libertadores. Nós tocamos 5 nos caras dentro do Olímpico. Vamos ser sincero aqui, cara. O time dos caras era muito melhor que o nosso. Mas a gente tem que ser realista. O Inter deu um banho de bola dentro do Olímpico, com um time muito inferior, Então, porque isso o que eu Inter digo. agredia. O Inter, por característica, tem historicamente como agressão. O Inter toca a bola e agride o adversário. O time do Odair me incomoda porque não agride. Entendeu? O Odair vai dar certo no Grêmio, porque o estilo do Grêmio é esse ticopeiro de se fechar, retrancar e ser no contra-ataque. O Inter não. O Inter é o time do futebol vistoso. A gente está acostumado com esse histórico do Inter. Isso. Por isso que o Inter é melhor que o Grêmio. Não estou nem falando aqui sou colorado, mas não estou falando de rivalidade. Eu estou falando que historicamente o Inter teve times muito melhores que o do Grêmio. O próprio time do Grêmio, campeão do mundo, se tu olhar o time jogar, ele é inferior ao time do Inter, campeão do mundo. Aquele time do Fernandão, o toque de bola de meio de campo, infiltração, movimentação, é muito superior. Se tu pegar o time do Inter de rolo compressor, Falcão, não vou nem comentar da década de 70. Me diz um time do Ah, não, Grêmio que tu Falcão. olhava assim, porra, é bonito de ver jogar. Tu não vai me dizer. Não tem? É, eu digo assim, até porque não importa o time do Grêmio, sempre vai ser horroroso. Mas assim, eu digo assim, Não, mas como eu ainda, análise. mas eu ainda quero ver o Odair de novo no Inter. Eu acho que ele vai voltar e vai ganhar título com isso. Ah, ele vai voltar, mas tem que entender que esse elenco de hoje eu não vejo por daí. Eu vejo que ele vai trancar muito o time. Vamos ler os comentários Sim, que a eu gente não acho leu. que não. Falamos Vamos um lá, monte vamos e lá. não leu.
Clemir Jorge, boa noite, pessoal. Me tira uma dúvida. Na minha humilde opinião, eu acho que o Internacional não deveria vender aquele, nem Maurício. O que vocês acham? Não quer vender, né? O Keller recebeu a proposta de 1 milhão do Vasco, que não é oficial, tá? Pode ser fofoca, mas diz que o Vasco veio. Isso é real. O Vasco veio com muita força para comprar o Keller. O Inter, obviamente, vai segurar o Keller. E o valor que veio é de 1 milhão de euros. Já é em torno de 6 milhões de reais. Muito baixo, eu acho. Para um cara que está estourando, ainda é jovem e tal. O Maurício teve sondagem real do Arsenal e do Real Madrid. Agora, se vai mesmo, eu acho que só iria para o Real Madrid. Porque o Real Madrid, se vier, vem para substituir o Modric e vai investir dinheiro no meio campo. Porque já foi dito que o É, Rodrigo não é esse cara para substituir o Modric. Ele é um segundo atacante. o que eu vou te dizer é que o Real Madrid e o Arsenal, na verdade, o que aconteceu? Os olheiros deles vieram no Beira-Rio no último jogo para olhar, ter uma visão do Endrick, que é o que está em alta, que está todo mundo falando do A Endrick, mídia no tá novo comprando Neymar, exatamente. e é uma Só que enganação. aí, Eu vou largar só para que vocês aí, aqui. É enganatório. Não vai virar só nada. que daí o que aconteceu? O Maurício foi muito bem nesse jogo. Fez o Não gol, só deu nesse, né? assistência. Não, eu digo, mas é que esse jogo que os caras estavam olhando o Sim. Endrick, o Maurício foi muito bem. E aí eles Machucou falaram, ele. opa, Tem dúvida aqui. bota esse guri no radar que esse cara É, é e bom eles também. E fizeram. aí eles botaram o Maurício no radar para ano que vem. E detalhe, eles olharam os jogos do Inter anteriores, porque eu não conhecia o Maurício, e foram ver jogos anteriores e se surpreenderam com o que viram. Então eu acho que vem proposta pesada pro Inter. É o que tu falou, tem que vender o Johnny e o Maurício. Para mim, qualquer um dos dois é uma perda pesada, mas eu acho que o É, Maurício é uma perda muito mais pesada que o Johnny. Eu mas eu acho. digo, mas é aquilo que a gente falou, o Inter precisa vender. O Inter E tem que outra, não vender. vai dar para segurar. O Maurício, Mas é principalmente, aquela coisa, a partir de 8 de euros o Inter vai vender. o Inter vai vender acima disso, tá? Eu acho que o Não, Maurício vem para eu 15, quero que casa de venda, 15, 20. eu quero que venda acima disso. Eu torço para que seja acima Não, disso. não, eu tô te Mas eu falando digo que assim, vai ó, ser. eu digo assim, ó, a partir de 8 começamos a conversar, entendeu? É isso Não, que eu mas o quero Inter dizer. vai vender mais que o jogador. É um jogador que está se tornando extra classe. É um jogador multitarefas na sua posição. É um jogador que chega, finaliza, marca, toca. É um cara completo. Se tu parar para analisar o Modric, ele é, claro, muito mais famoso. Mas o Maurício, características são bem parecidas. Calma, Não, não, calma, não. Não, tô falando sério isso, cara. calma. Sabe que eu sou um cara que sempre falei mal do Maurício. Eu não gostava do Maurício. Mas agora o que o Maurício está mostrando, eu tô falando característica. Se tu olhar o que Chegamos o à Modric faz em conclusão. campo e que tu olhar o Modric que... ou Maurício? Quem é Não, maior? não. Só o tempo dirá. Não, isso não. Só o tempo tirar, né? Tu não sabe. O Vinícius Maurício, Júnior melhor do aqui, mundo em eu, 2025. Eu vocês confio. não, vocês estão cansados de me ver aqui atacar o Flamengo. Mas quando o Vinícius Júnior fez alguns jogos pelo Flamengo, eu até postei no meu Facebook. Esse piá vai ser boleiro? Dá pra ver que é boleiro. O Hendrick é enganação, tá? É aquele cara que estão falando e não vai virar nada. Agora, o Vinícius Júnior dá pra ver que é ser boleiro. E eu te digo, Maurício, se for para Europa, cara, a característica dele do futebol europeu, o jeito de jogar dele, aquele cara que sabe jogar, sabe marcar, sabe proteger a bola, ele é um cara dinâmico. Então, por Outra, característica, eu cumpre acho que se função muito encaixa. bem. E outra, mais de uma função. Ele sabe defender, sabe atacar, é um cara completo. Ele, querendo ou não, ele evoluiu muito no Inter. E me surpreendeu a evolução dele. E ele vai evoluir mais ainda, porque é muito jovem, entendeu? Então é um cara que eu acho que é na faixa de 15 milhões para cima para vender ele. Ó, o João Rafael aqui, ó. Fala, Boris, esse é pra ti, Everton. Saudades de Aí, ó. todos. Sente falta do Patrick McDonald? Pô, Joãozinho, que saudade, cara. O João, ele me acompanhava nas minhas lives quando eu fazia live jogando, mano. Esse guri aí. E ele é jogador, tá? Ele já tava na base de São Paulo, ele. É? São Paulino. Boleiro, Não boleiro? lembro se ele tava na. Não, ele tava na base de São Paulo, não. Ele tava na base de algum clube do Rio. Se ele tiver na live aí, me fala qual. Ele tava Me jogando na base de lembra, hein? quem, ô João? A noite, a Tânia aqui, ó. Mas Boa noite. o Patrick pode ficar com ele, ô João. Fica com ele por aí. A Tânia mandou um Ele e o boa noite Rogério pra C. nós. O Tânia, boa Ilhas. noite. O Ilhas, deve ser. Buenas, Ilhas. moletom. Moletom não, esse moledão fica até 23. Moledo do mercado, falta o Vitão confirmar. Na verdade, Ilhas, o Keller fica, tá? Porque ele não vai ser vendido. E o Vitão falta o valor, né? Falta acertar o valor, que não é baixo.
Se ele quiser, eu pago 2 colchão, a coca pra eles, a gente fica com o Vitão aqui. E a coxinha, né? Falta a coxinha. Leonardo, pra mim podia vir um Abelão se o Mano for pra seleção. Ah, o Abelão, ele não quer mais treinar, né? Esse é que é o detalhe, né? Que na verdade, assim, a gente tem que ver também que o Abelão, ele tá meio de rixa com essa direção do Inter agora, pela forma que ele saiu, né? É, Tanto tá que tem, incomodado. tem gente dizendo que depois da última rodada lá, que o Inter não conseguiu ser campeão no vestiário, o Abel deu uma chamada nos dirigentes, né? Chamando eles de Deu? moleque e tudo mais. Aham. Então por isso que Então, saiu. assim, Ah, porque né? não ia Não, é porque renovar eles com já ele. tinham falado, né? Já tinham falado que ele ia sair para vir o Miguel Ángel, É, o Megamente. no Megamente. Megamente. Ó, o Clemir Jorge. Pessoal, eu queria que desse uma chance pro Clemer. O que vocês acham? Pra quem? E, para ser bem sincero, quando o Clemer arrancou na Ah, o carreira, Cleveland. que quando o Inter caiu, né? Você se lembra quando o Inter caiu? Eu queria que o Clemer assumisse aquele time. Porque ele estava muito bem no time do Gauchão, que até não me recordo qual é que era. Ele estava muito bem e daqui a pouco ele foi escanteado e sumiu. Eu acho que ele estava num momento bom. Hoje eu não sei porque assumir um time do tamanho do Inter numa Libertadores é pesado. Tem que ser um técnico pesado, ao meu ver. É, Mas mas eu a acho gente que tem que. essa Mas explicação a gente do tem que Mano eu ver. acho que também Mas, é mentirada. Tá? mas eu digo até uma coisa, Odon. Por exemplo, o Klemer é um cara que talvez tenha estofo, né? Não sei como é que tá os trabalhos dele também, eu não acompanho. É, Porque, tá por escanteado há exemplo, muito tempo. o Abel em 2006 ele era um treinador já mais rodado, só que ele também não tinha ganhado nada ainda de Não. expressão. Mas quase ganhou, né? Ele foi vice-campeão do Brasil com o Inter, né? Em Sim. 9, né? 89. Então já era um cara que estava batendo na trave. O Klemer não tá nem chegando perto disso. Nem assumiu o time grande. O Abel já tinha pegado alguns times grandes, né? É outra situação. Eu acho que não é o cara do momento. Ele era, naquele momento, era o cara. Não estaria o Guto Ferreira, não teria pegado o careca, aquele Zago. do Zago. Eu teria pegado o Klemer. Pela identificação o Klemer, pela paixão que ele tem pelo clube, ele era um cara que estava em ascensão. Aquele era o momento do cara. Ó, a Tânia, Falcão também tem aquele sonho de toque de bola, mas nunca conseguiu pôr em prática. Conseguiu É, até, Tânia. Ele conseguiu, né? O problema do Falcão era defensivo, né? Ele fazia o toque de bola e atrás não conseguia a fechar a questão do casinha. Falcão, a questão do Falcão, Tânia, é aquilo que a gente disse, o Falcão ele não consegue transmitir isso para as pessoas. Ele não consegue passar o conhecimento que ele tem para dentro do campo. Ah, O mas jogador os não times dele consegue eram entender. envolventes. Os times dele tocavam muito bem a bola, tinha uma Ah, sim. movimentação de meio bom, só que É que ele é um cara muito defensivamente, inteligente, né? né? Digamos assim, ele precisa de jogadores inteligentes na equipe dele para conseguir fazer o que ele quer, entendeu? E eu acho A que gente sabe que esse principalmente, cara, meio não é assim. ele é um cara que não sabe trabalhar com o sistema defensivo. Por ter sido um meia que atuava muito mais chegando e vindo de trás, a parte defensiva ele não consegue montar. Pode cuidar que todos os times dele têm problema defensivo. Faz Uhum. muito gol e também leva muito gol. Então ele tem a deficiência defensiva. Ele não consegue assumir um equilíbrio, né, quando ele monta qualquer time. É um problema. Ó, a Vlad, ó. Oi, gurizada, boa noite. Boa noite, Vlad. A Vlad tá Boa indignada. noite, Vlad. A Vlad achou que o Lisieiro ia ficar no Inter. Fica tranquilo, Vlad. O Lisieiro vai embora. Já montamos uma vaquinha pro Uber. É. Não, aqui é nada. Vai a pé. Vai a pé. Medo aqui, ó. Ó, Débora, não, Everton. O Odair é retranqueiro, viu? Ô, ridículo. Tu fica tebando comigo. Qualquer um no Inter, menos o Odair. Ah, Perdemos todos os grenais. isso é um trauma que a Débora... eu não concordo. Não. O que a Respeito, mas não Débora concordo. falou. O A que gente a não perdeu Débora todos os falou. grenais com ele, não. Não, mas Quem perdeu 90% do todos os grenal grenais foi perdeu. quem perdeu o Grenal aqui, a reveria, foi o Eduardo Cudê Cachorro lá. O Cudê. Aquela Mas o mentira Odair lá. também não ganhou nada do Grêmio, né? Enganador, esse Eduardo Cudê. Hein? É. Mas Não, o Odair foi o técnico, ele pegou o Inter subindo de uma Série B, gente. Ele tirou leite de pedra com esse time. Pelo amor de Deus. eu não acho aquele time tão Não dá desgraçado pra assim tirar. como vocês acham. Não, é horroroso aquele time. Eu não acho horroroso aquele time. Pelo amor de Deus. O D'Alessandro machucou, não tinha quem botar. Não tinha meio, né? Né? Não tinha quem botar. Mas na Série B, quando ele pegou,
podia ter sido campeão. Eu me lembro aquele dia. Ele deve ter Não, mas Dom, ele pegou o Odair só assumiu aqueles últimos jogos da Série B que era para não ter a cláusula de renovação automática do Guto Ferreira. Senão ele não ia assumir naqueles jogos finais. Sim, mas que eu digo... Ali ele foi jogado aos leões. Mas ele é um cara que já estava 10, 12, 15 anos como auxiliar, né? Já é um cara que já tinha experiência. Mas não tinha. Mas não dá para jogar nele aquilo ali, Dom. Não tô falando de jogar nele. Mas eu tô comparando no time da Série B, ele fez as mesmas deficiências que teve na Série A. Ele não conseguia dominar o jogo. Ele era dominado todos os jogos. Só no Beira-Rio ele conseguia dominar. Ó o Tony aqui, ó. Tô aqui só pra dizer presente. Presente então, Tony. Tô saindo pra viajar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tony. Valeu pela presença. Boa noite, Tony. Boa viagem, mano. Se cuida na estrada, por favor. Deus te abençoe e vamos lá. Tânia, mas eu acho que o Odair se retrancou na época porque era possível pro momento. Exatamente. É o que eu acho também. Por elenco, não, mas eu não discordo disso. Mas eu acho que ele podia ter criado uma coisa de meio de campo que ele acabou não criando. Ó, o Jonas. Mas assim, ó. O que vocês acham se venderem o Maurício, dá para comprar o Vitão? Dá, né? Eu acho que sim. Mas o problema é que são de posições diferentes, né? O problema é achar um cara que nem o Maurício de novo, né? Aí é que tá o detalhe. Se o Maurício sair, tu quase se obriga a trazer o Arangues de volta. Tá velho? Tá. Mas é aquela coisa, né? Rapaz, olha essa garganta. Não entendi. Não entendi, Vlad. Ó o Robertinho. Tô aqui, hein, galera. Então entre, Robertinho. Deixa eu chamar o Robertinho aqui. Vai lendo pra nós os comentários aí, porque eu vou chamar o Robertinho. Me jogou na fogueira, peraí. Joguei. Isso é pra tu ficar ligado, meu. Mas qual é que é o Instagram do Robertinho que eu me perdi aqui agora? Ó a Tânia aqui, ó. Inclusive o Renato Gaúcho se irritou porque o Papito barrou a vitória do Grêmio jogando retrancado. Porque naquele momento o Odair não tinha muito o que fazer. É verdade. Eu concordo com a Tânia. O time que o Inter... A questão não é só o time do Inter também. É a fase em que o Grêmio vinha. Também. A fase em que tudo tava dando certo pra eles também. E outra coisa, eles só jogavam Grenal, né? Que eles faziam. Não, eu digo assim, ó, porque teve uma fase ali em que eles faziam vexame com os outros times e chegava no Grenal, virava os leão, e tudo dava certo pra eles. Teve um Grenal. Não, eu digo até em 2020, por exemplo, teve um Grenal que o Inter perdeu logo depois que voltou da pandemia, que acho que foi o Jean-Pierre, foi cobrar uma falta, bateu nas costas do jogador do Inter na barreira e entrou no outro lado do gol. Bateu, Então, é sorte, assim, né? Mas claro, é fase, tudo é fase. Entendeu? E o Odair, ele treinou o Inter também numa fase horrorosa. Ó, a Vlad concorda comigo. O Odair não serve para time grande como o nosso Colorado. Eu concordo com a Vlad. Eu acho que para mim não serve. Respeito, mas discordo, Vlad. Não, tu não tem que discordar, tu tem que concordar. Eu discordo. Isso aqui não é uma democracia. Opinião. Isso aqui é uma ditadura. Ditadura. Essa é uma ditadura. Jonas, e o Luxemburgo, ex-Palmeiras? Se caso o saia. Mas é que é assim, cara. O Luxa é aquele cara que... Vamos lembrar que o único time que o Luxemburgo realmente ganhou um título e foi bem foi no Inter. Como jogador. Porque nunca ganhou nada, né? Só ganhou no Inter. E ele sempre falou que teve o sonho de treinar o Inter. Não sei se não seria uma boa. Ó, Vlad. Então, rapaz, falei garganta. Pois essa tá com uma tosse sem vergonha. Sim, tô, Vlad. Tô. Isso aí é refluxo gástrico. Ó, a Camille aqui, ó. Araújo, dá-lhe Grêmio. Não, aqui, hoje é quinta-feira, Camille. Segunda é só daqui a 3 dias. Camille é minha prima. A gente tem alguns erros que aconteceram na família, que teve alguns que acabaram indo pro lado azul. É por isso que tomaram muita água do parque. Não sabe muito como... Agora, erros acontecem na vida da gente, né? Acontece. É que tomou muita água de parto, né? Bateu a cabeça quando no cinturino da F500. As coisas acontecem toda a família, né? Mas a Camille é minha irmã. Amo muito ela. Apesar de tudo, né?
Apesar de tudo, apesar de todos os defeitos. Ó, o Jonas, ele deu o time pronto para Abel Ferreira. Deu. Bah, isso é verdade. Isso a gente tem que lembrar É, o que o Abel pegou Luxemburgo um. arrumou a base do Palmeiras, estruturou o Palmeiras e largou na mão do Abel Ferreira. Vai lá, Abel. Ele fez a mesma coisa que o Renato, que o Roger fez pro Renato, o Lucha fez pro Abel. É bem parecida a história, se tu parar para analisar. Só que o Abel Ferreira conseguiu se manter porque é muito mais treinador que o Renato Gaúcho, né? Mas é mais ou menos essa caminhada aí. Robertinho, cadê o Robertinho? Chamou ele já? Chamei, Tá mas enrolando nada. aqui. Tá mais perdido que segue em tiroteio. Acho que ele não tá conseguindo entrar. Tem gente Só pedindo dá pra participar play da ali. live com nós aqui. Quem Ó, pediu pra participar da live, pessoal, dá um salve pra ver se vocês estão online, que eu boto vocês aqui. Ó, a Tânia. O momento. O Mano está indo embora mesmo? Vocês estão falando em técnicos, estou me assustando. Na verdade, não, Tânia, que na verdade o Caio Ribeiro, que é um comentarista, esse jogador, soltou uma nota não, num podcast aí, até bem chinfrim, que o Mano iria para a seleção junto com o André Sanches, mas nenhum dos dois confirmaram essa situação. Então, ficou no ar, né? Eles negaram, mas sabe como é que é, né? Especulação hoje, amanhã, daqui a pouco o cara sai. Temos que esperar para o ano que vem quando o Tite sair. Apesar de que eu acho que ele teria muita rejeição. Porque é um cara que já treinou a seleção, né? E querendo ou não, não deu certo na época, né? hoje a CBF publicou lá, meio que despistando, né? Falando que o ano não é, a gente tá de olho no técnico do Flamengo, Dorival Júnior, né? Eles deram Não vão uma tirar o entrevista, Dorival do Flamengo. publicaram, Não vão tirar o mas Dorival do Flamengo. então, eu acho que tentando despistar, de acordo com o que falaram, mas, cara, eu tô com medo, tá? Sendo sincero Não, com a cara, galera. eu acho muito difícil chamar o Mano de volta. Tô bem sincero. Eu acho que eles vão Não, o esperar o problema é que Mano assim, ó, fazer. o André Sanches, ele tá para assumir a vice-presidência, né? E ele gosta muito do Mano Menezes. Assim, né? Aí é Trabalhou que muito tá, tempo, né? entendeu? Ele foi É, campeão juntos no Corinthians, então então tem que é ver. aí que tá meu medo. É. Ó, a Tânia aqui, ó. O Robertinho está procurando a camisa do Inter, por isso a demora. Ele não Pode tá ser, conseguindo, pode ser. ele não tá conseguindo conectar, Tânia. Fica pegando a internet dos vizinhos. É. É, programa. Ó, a Vlad aqui, ó. Não me fala em Renatinho, da estátua de bailarino. Não, é a estátua da Hebe mesmo, Vlad. Vocês Status da fizeram a estátua Hebe. pra Hebe. Aí, mentira que era pro Renato, fizeram aqueles Black Friday. Falaram, tem uma estátua da Hebe aqui, o pessoal do Grêmio. Ah, é parecido, bota lá, bota a Hebe lá. Vamos mentir que é o Renato. Porque, olha, aquela estátua é uma das estátuas mais ridículas da história. Aquela estátua ficou ridícula. E uma estátua pedida, né? Pedida, comendada e fiasqueira. Olha, cada coisa que era ver, né, cara? Mas tá surgindo agora, matéria, não sei se tu viu, falando do arquirrival. Ó, o Jonas aqui, ó. E tem quem possa assumir a seleção brasileira? Tem vários, né? É, Robertinho, tô vendo, não tá conseguindo Tu viu entrar. que. Tu viu que a CBF tentou ir no Guardiola, né? A pedida foi muito alta, né? O cara pediu 2 milhões de euros por mês. Não, não dá. Eu vi que é 24 por ano, não tinha como. O valor é muito alto, assustou, né? Não, tem como. Tá louco. O cara quer 11 milhões de reais por mês. É, pesado. Ó, o Robertinho falando contigo ali. Não, Robertinho, mas o convite é o Dom que manda aqui. Tu tem que pedir aqui na live pra participar. É, tem que aceitar Aquele o que eu tô link te lá é mandando pra aqui. tu achar o Instagram mais fácil só. Ó, o Jonas, na seleção pode ser o Odair. Deus do livre, coitado do Odair, ele ia apanhar tanto se fosse pra seleção. Mas Os vou caras te iam dizer, atacar o Odair. ele teria que provar muita coisa, né? É, antes de ir, né? Mas ele é um cara bem quisto lá, tá? Não Não é, descarte, mas se ele for não é bem. cara pra Se ele esse for... peso. porque eu digo assim, o Odair ele é um técnico que tá, todo mundo tem restrição e tal. A Vlad, o Dom não gostam do estilo de jogo dele, mas ele é um cara que por onde ele passou, os clubes que ele treinou até agora, em todos eles ele foi bem. E foi bem quisto, tá? Ah, eu não gosto do estilo de jogo dele, beleza. Mas ele foi bem.
Então, assim, ele é um cara que ele é bem quisto na seleção também, até pela aquela conquista olímpica, entendeu? Então, ele é um cara que se ele continuar fazendo bons trabalhos, eu acho que a tendência é ele em algum momento ser testado lá, tá? Não pra agora, não pra agora. É que eu acho que não é isso, cara. Eu acho que pelo elenco do Inter hoje, ele não se encaixa. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Uhum. Tô mandando o convite agora, Robertinho. Só tu aceitar aí. Eu acho que ele não é um cara. Se tu parar pra analisar, hoje o Inter tem Pedro Henrique, Alan Sim. Patrick, Tyson, Wanderson, Alemão, Romero, que vai ficar. São 6 caras que são atacantes. E o Odair não sabe caracterizar atacante. Ele sofreu isso no Fluminense. É, Eles reclamavam que é, ele era muito tranqueiro e jogava com muito meio campo. Mesmo situação do Filipão. Eu acho ele muito parecido com o Filipão. Ele tem que pegar sim. um time que tenha mais volantes do que atacantes, porque ele gosta de volante. Isso é característica, eu não estou atacando ele, só tô lendo o que ele É, gosta de eu digo, fazer. o que eu digo assim, se ele assumisse, digamos, vamos fazer a conjectura. Se ele assumisse o Inter hoje, seria a hora dele se provar, né? Ele mudar o estilo, né? Seria a hora dele se provar, fazer esses caras Mas jogar. não é a nossa hora para ele se moldar. Aí que tá o detalhe. A Não, gente mas precisa de um título. é que na verdade a hora é de não trocar o mano. Pelo amor de Deus, mantém o mano. É. O, Tem, a- o mano vai ficar, isso aí é especulação. o que é bom pro nosso lado, nesse caso do mano aí, gente, é que o mano ele já teve essa mosquinha da seleção, ele já foi pra lá, ele sabe como funciona. É. Então isso é o tipo de coisa que não digamos assim, não abala ele. Não é o tipo de vaidade que tá acima da cabeça, entendeu? Mas, cara, a seleção sempre balança. Não, não, Ah, é imagina, complicado. sempre mexe com a pessoa, mas eu digo Cara, assim, é que nem tu ele já vai virar ser o chefe cara que dos nossos, é diferente. ele já vai conseguir ser um pouco mais racional na hora de decidir, entendeu? Eu É, acredito. porque o Muricy não quis, né? O Muricy na É, época no auge ele não mas topou. foi o único na história, né? É. O Muricy é meio fora da casinha, sempre Não foi. é fora da casinha, ele é realista, né? Ele só conhece a máfia da CBF e não quis ceder pra máfia. Não, Ao meu sabe por que que ver. o Muricy, negou, Dom? Ah, Os caras queriam fazer a reunião com ele, o presidente da CBF fazendo a reunião com ele, jogando golfe. Uma conversa, assim. não, ele Então, é. tá, jogavam golfe aqui. Então, eu queria que tu assumisse, quando é que tu pode começar? O Amorci, não, peraí, desse jeito eu não. É que tô acostumado com a máfia, né? É, Vamos ler os vai. comentários aqui, ó. O Leonardo, ó. Gostei do Dair. Ele foi visto à Copa do Brasil pelo Inter. É, já acabou de falar aqui. Não Uhum. chegou pronto aquele time pra final, né? Infelizmente. É. Eu acho que para essa final aí, não só o clube, o Odair também não estava preparado. É, o Rodrigo tá pronto. Enfim, Muito cru ainda. a gente não estava pronto. O O problema Jonas foi o aqui, ó. excesso de mudança depois disso. É por isso que o Inter continua não estando pronto. Hoje tá pronto, ao meu ver. É, eu acho que hoje sim. Hoje tá pronto. Porque faltava um treinador de peso com experiência para estar pronto também. Uhum. Agora, se o Odair pega o trabalho do Mano, é capaz do Odair, se fosse um elenco mais retranqueiro, é capaz dele dar certo. Eu acho. Ó, o Jonas aqui, eu acho que o Mikael, que é o Mikagol, ainda não vai dar certo porque ele nem jogou, já se lesionou. É que o problema do Mikagol é que a bola é redonda. Aí atrapalha a qualidade futebolística dele. É, a Eu questão acho do que Mikael é que ele se queimou muito por causa do empresário dele lá, né? Daí o Mano já falou: vamos querer fazer pressão para jogar? Então vai Mas eu, ficar de lado aqui. mas eu concordo que é um cara que pode ficar ali na reservinha e daqui a pouco vai beliscar. Tá? Eu acho que é um cara para beliscar. Eu achei melhor que o A Romero. verdade, a verdade é que a gente não viu jogar ainda, né? A gente É. não sabe. Eu acho que ele é melhor que o Romero. Só que tem aquela coisa, Uhum. depois de lesão, gente, a gente tem que entender uma coisa também. Eu sou muito brincalhão, fico debochando normal. Mas eu tinha uma lesão que eu não conseguia mais jogar bola. Então, assim, ó, depende da lesão, principalmente se for de joelho, tornozelo, é difícil pro cara voltar até a desempenhar as mesmas coisas. Daqui a pouco o Mikael não vai conseguir mais. A gente tem que entender isso pra Movimento, atacar o né? cara. É, Tem é jogadores, vou complicado. te dizer, o Ganso, é um cara que jogava muita bola, depois de lesão despencou, não joga mais que jogava. Demorou muito tempo para conseguir voltar a jogar um bom futebol. Lesão é complicado, dependendo de que é, a lesão é muito complicado. O cara acaba não conseguindo, e pode ser o que está acontecendo com o Mikael. Então, a realidade, infelizmente, é essa. O Uhum. Vlad.
Será que tem alguém que tem condição de fazer eu torcer pela seleção depois do 7 entrei em parafuso? Ah, Vlad, não é só tu, o Brasil inteiro entrou em parafuso. E te falar, tu até tem mais idade que eu, mas se a gente se lembrar das Copas de 90, 94, 98, se tinha uma expectativa antes de começar a Copa. Uhum. O Brasil inteiro parava, que era a Copa do Mundo, futebol. Hoje não tá, tá todo mundo se ferrando, não quer nem saber de Copa do Mundo. Entendeu? Está uma É, semana para começar a Copa. Uma semana não, 4, 5, faz 3 2 dias. dias para começar a Copa. Hum. E todo mundo tá nem aí pra Copa. Eu resumo porque aquele 7-1 acabou com a moral do futebol brasileiro. Aquele 7-1 foi um tapa na cara, principalmente para mostrar que o futebol brasileiro é uma máfia que leva só os jogadores que os empresários querem. Aquilo ali acabou que o brasileiro se tocou o que é a panela CBF. Aquilo É, ali foi o resumo. o que vai trazer as pessoas de volta para a seleção é conquistar essa Copa. É o futebol Se raiz. conseguir Eu não sei conquistar, nem isso. Mas se conquistar um futebol que nem a gente via, o Brasil sempre foi um time de bom futebol. Aquele time sim. que tem drible, que tem jogada. Agora a gente tem um time, para Vlad, que não sei se a Vlad está acompanhando, está por fora, mas agora a gente tem Anthony, a gente tem aquele do Barcelona, me escapou o nome dele agora, O Rafinha. o Rafinha. Nós temos o Neymar, nós temos o Vinícius Júnior, nós temos o Rodriguinho, nós temos jogadores com qualidade, jogadores leves de movimentação, jogadores de drible, de definição de jogada, como a gente não tinha E tempos jogadores atrás, que era tudo culpa do e a gente Neymar. e mais importante, a gente chega com jogadores com estofo também, né? O Vini Júnior e o Rodrigo, por exemplo, eles são jogadores jovens, mas eles Mas já decidiram foram uma Champions campeões. League pro Real Madrid, Já foram campeões. O entendeu? Então próprio eles é Anthony, aqueles jogadores que vão entrar no jogo ou vão estar no não jogo e não vão senti. estar sentindo. O próprio Anthony, né? Saiu do Ajax, trocou de time, tá no time maior. Então Né? já tem uma rodagem, tem aquela coisa também. O Ronaldo Nazário, quando foi para a Copa, o Romário, eles já tinham uma rodagem. Coisa que os jogadores e outros jogadores não tinham. Né? E outra, E tem o vários ali que brasileiro tem vão para aquela mais uma mania. Copa. Isso ajuda muito também. Eu acho que se apresentar um bom futebol que enche os olhos, como o futebol sendo brasileiro sempre foi, eu acho que o pessoal volta a gostar. Mas tem que parar com esse futebol pragmático, sem jogada. Tem que jogar futebol bonito que a gente está acostumado a ver. Um futebol de ataque agressivo, não aquele futebol toca a bola, enfio. Não, tem que ir para cima. O Brasil é famoso por isso. Pelo drible, Né? pela jogada individual. Aqui, sabe? Aquele time que vai para frente sem medo. Os outros têm que ter medo do Brasil, não o Brasil tem que ter medo dos É, outros. devolver Essa o é a visão. respeito, né? É. Ó, Tânia, o Mano pode recusar o convite? A CBF permite isso? Claro, Dani. Apesar de que eu acho que ele não recusaria, mas não é É, obrigatoriedade. é aquela coisa, a pessoa vai te chamar, tu quer treinar a seleção brasileira, tu vai dizer, cara, não me apetece. Ou, opa, seleção, é que a questão é aquela coisa, né? É a É que seleção brasileira. o tamanho, né, é muito É grande. claro. Tem uma Copa e tu ganhar com a seleção, tu vira um É treinador que desse aquela tamanho. coisa, não é um convite, não é, que a gente pode dizer, não é um convite para tu treinar a seleção brasileira. É uma convocação, que nem tu É, convocar o jogador, é. entendeu? Ó, o Cristiano. Boa noite, pessoal. Eu acho mesmo que precisamos de reforços, sim, mas para ser reserva do alemão. Eu acho para disputar, como a gente falou antes, né? É que eu acho que o Inter precisa de mais ainda. O alemão, ele é um É, jogador em formação ainda, gente. Apesar da idade, ele ainda tá evoluindo. Ele tem que tá. aprender coisa ainda. E vai evoluir mais Então, ainda. tipo, e até para ele, que ele possa evoluir mais, ele precisa de um cara, digamos, melhor que ele para que ele aprenda. É. Vou te dar um exemplo, que nem a gente usou antes, o Damião. Pô, o alemão vendo um Damião jogando na área, pulando, cabeceando com o zagueiro, como é que o cara não vai aprender? Vai Aprende? aprender muito. Vai até conversar, porque o Aprende. Damião mais velho vai querer até É. ensinar o cara mais novo. Tem essa coisa da Uhum. amizade, E outra, da e parceria. principalmente pelo Damião, digo mais do Damião, principalmente pelo Damião ser colorado. A gente sabe que o Damião vai É, querer o melhor pro Inter. exato. O Robertinho, o Nilmar foi um dos poucos que conseguiu, depois de uma lesão grave, voltar ao alto nível. É, É, e é um cara magricela, né? é. Ó, o Mas a Jonas. gente, quem sabe a história do Neymar também sabe como é que eu posso te dizer, o quanto ele tinha que aquecer e fazer, se Ah, preparar sim. antes de uma partida. Sofria. Sofria. Ah, é. Joelho é joelho, cara. Não adianta. Joelho é joelho. O Jonas, me diz aí que time hoje que pode ganhar de um Barcelona ou Real Madrid. Não tem.
11 Brasil contra não. 11. Jonas, para te ter uma noção, ter uma opinião um pouco. O problema do sul-americano é muito essa parte psicológica. Trata como se fosse um negócio de outro mundo. E eu não vejo assim. A gente está acostumado a ver aí, ó. Para não falar de Brasil, para falar de Alemanha, que tocou 7-1 no Brasil. Em 2018 levou 2-0 da Coreia do Sul. Aí eu te pergunto, a Coreia do Sul tem time para ganhar da Alemanha de 2-0? Não tem. Mas futebol é 11 contra 11. É momento, é parte física, é Claro, parte psicológica. estratégia. É tudo uma questão. Então, assim, ó. Ah, tem mais time? Tem mais jogadores. Jogadores de um pouco de mais qualidade. Agora, Mas no também, 11 contra 11, no pega para capar, esse time do Flamengo, que a gente não gosta, eu sou um cara que não gosta do Flamengo, é um time que vai peitar o Real Madrid. Não é um time que vai levar 5-6-0 natural, vai incomodar. e é o que eu te digo, Dom, também, mas também tem a questão do respeito, né? A seleção, por exemplo, da Alemanha, ela vai jogar muito mais concentrada e séria contra uma seleção brasileira do que contra uma Coreia. Claro, E às claro. E vezes daí vai ter isso pega também ratão, né? faz diferença, claro. Vai ter pega ratão. Ou tu acha que o Barcelona em 2006 entrou respeitando o Inter? Entrou para um jogo que Foi- achou que ia ser um jogo treino, mas te digo uma coisa também, vou ser sincero. É. No Mas quando primeiro. eles viram que o buraco era mais embaixo, eles falaram, não tinha mais volta, porque eles É, não tinham visto nada. mas isso aconteceu no primeiro tempo. Eles olharam de Uhum. jogar no primeiro tempo e tem uma matéria que o Xavi fala quando eles entraram no vestiário que eles se surpreenderam com o time do Inter e no segundo tempo eles entraram para matar o jogo e não conseguiram. Porque é aquela Sim, coisa. É 11 contra 11, gente. A gente tem que entender isso aí. Não interessa quem é, não interessa claro. onde é. E futebol brasileiro, a gente consegue montar 5, 6 seleções. A gente tem que falar a Não, e eu vou te verdade. dizer, não, eu vou te dizer uma outra coisa também, Dom. A gente tem um exemplo agora desse ano também, por exemplo, Inter e Globo. Tomamos 2-0 dos caras, Mas foi semi-amador. concentração, né? Não, tudo bem, mas é 11 contra 11. Sim, é time. Inter e Mazembe. Quer dizer que o Mazembe tem mais time que Claro. o Inter? Não, mas o Mazembe ganhou do Inter. Num jogo É, que o mas aí Inter também mais deu uma coisa. mole. Tudo bem, mas uma coisa a gente tem que deixar. O pessoal tira sarro do Mazembe e tal. O Mazembe, claro, ele não era melhor que o Inter, mas ele era campeão do continente dele. Era um campeão É, continental. é um campeão. Então o Inter não Tinha perdeu para chegado em um algum bobo, lugar. tá? Ó, o Jonathan aqui, boa noite. Santiago Reze e Juan Quinteiro, bons homens para o Inter. O Quinteiro o Inter tá monitorando ele, tá? Porque ele tá ele recebe o salário hoje de 350 mil reais, né, já convertidos. E o Inter tá monitorando a situação dele. Para mim seria uma baita contratação o Quinteiro. O Santiago eu já não sei. Eu já não vi a situação dele, porque eu nem vi nenhum Inter falar dele ainda, nem sobre o monitoramento dele. Mas o Quinteiro, para mim, é um baita jogador. Eu acho que seria, Uhum. se viesse pro Inter, é um. Eu gosto dos dois, não. Eu prefiro Mas o é difícil, Quinteiro. tá? É. É O difícil. Quinteiro não. O Quinteiro não é difícil, tá acabando o É contrato que, dele com o River. é que, se eu não E me não querem engano, renovar. O Rez eu acho que é primeiro volante, não é? Se não É, me engano, é. é. O Quinteiro já é uma posição mais adiantada do meio-campo. É, Não são da mesma função. como se fosse um quarto atacante, um quarto meio-campo, no É, caso, né? Muito aproximado do ataque. é, Que seria é. uma boa substituto, seria um substituto para o Maurício, por exemplo. Exato, é isso que eu ia falar agora. Se tu vende o Maurício, tu traz o Quinteiro e tu traz um Arangues, um cara até desse posicionamento do Arangues de qualidade, tu fechou o meio de novo. Então, é que tudo depende se realmente acontecer uma negociação pesada com o Maurício agora nessa É que janela. eu não sei se o Mano não vai apostar no Johnny de primeiro volante para o ano que vem. Aí talvez o Inter nem traga um primeiro volante. Tá? Eu acho que é o Gabriel. Ele não vai tirar o Gabriel dali. Mas eu digo assim, Até ele até o voltar. Gabriel voltar. Gabriel vai voltar o quê? Em junho, julho? Até retreinar, até voltar. Pô, é joelho, a gente não sabe como é que o cara vai voltar. Como é que vai voltar? É complicado. Então, assim, tem tudo Ó, isso. Tânia, esse Difícil. time da seleção está muito bem, vale acompanhar. Tá bem? Isso aí é indiscutível. Eu acho que das últimas Copas, essa é a Copa que a gente chega com mais esperança e a gente Mais chega. chance. Eu acredito que a gente chega com mais chance. Mais chance. Eu A gente também tá acho. chegando com uma boa seleção. Ó, o Thiago, o Mano na seleção passa pelo resultado do Tite na Copa. Passa. Passa muito pelo que aconteceu com o Tite.
Se o Tite Mas eu fizer a acho que. fiasqueira, Uhum. não sei se vai, mano. Tem isso também. Mas eu vou te dizer que eu acho que, independente de qual for o resultado da Copa, não é uma boa, mano. Não, não Eu é. acho que o técnico que vai assumir depois do Tite não chega na próxima Copa. Não, chega. O Brasil se classifica não tem como. Não, mas não é isso. Eu acho que o próximo técnico vai ser meio que um tampão até eles acharem alguém mais afirmado. Porque Ah, tá. agora não tem nenhum técnico que tu diga assim, não, esse é o técnico para ir para a seleção. Mas nunca teve, né, Everton? Nunca Não, teve. o Tite quando foi ele era o cara para assumir. Mas também teve desconfianças pelos trabalhos. O brasileiro tem isso, né? O brasileiro ataca todo brasileiro. O brasileiro ataca o Pelé, irmão. Vamos falar real aqui. O brasileiro Uhum. fala mal do Pelé, do Garrincha. Não tem como, cara. O brasileiro é um problema. É. Qualquer um que surge, vão falar mal. Essa é real. Ó, o Thiago Uhum. aqui, ó. Acho que vai ser o Dorival. Eu acho que não vai ser o Dorival. O Dorival acho muito fraco pra seleção. É, não Ó, sei. Vlad. Cara, Alemão tem que ser não lapidado. descartem o Só força Diniz, é tá? pouco. É, mas acho que também não vai. É uma situação, uma sinuca de bico bem complicada a seleção depois do Tite. Ô, Vlad, alemão tem que ser lapidado, só força é pouco. Verdade, tem que ter mais qualidade. Principalmente no cabeceio, jogada aérea, o alemão é muito Mas fraco. o Muito cabeceio fraco. do alemão é complicado. É muito fraco. Mas, Odon, uma pergunta que eu tenho para ti. Sabendo agora que a CBF foi atrás do Guardiola, será que eles não podem ir atrás do Abel Ferreira? Cara, um técnico estrangeiro com o estilo de jogo do Abel Ferreira não dura um ano na seleção. Eu já falei isso pra todo mundo já. O Abel Ferreira é um jogo pragmático, um jogo truncado, travado. Não vai dar É, certo. aquele jogo mais de eficiência, né? É, Vai o ganhar de brasileiro qualquer não gosta. jeito e O pra Tite ganhar tá do fazendo time essa dele. seleção. O Tite tá Uhum. fazendo a seleção, tá sendo atacado, que é brasileiro, imagina o cara de fora. Vão bater como se houvesse amanhã, cara. Não, não. É. Eu acho que tem técnicos para assumir a seleção. Só que todos são nomes Uhum. com desconfiança. A gente tem o Cuca, tá mal no Atlético, mas já fez ótimos trabalhos. E o problema do Cuca não é o primeiro trabalho, é sempre quando ele volta. Então ele vai assumir Sim. a seleção, vai sair da seleção. E outra coisa, o Cuca é aquele cara que ele acerta o time com pouco treinamento. Ele não é aquele cara de longo prazo, ele é o cara do curto. Ele treina pouco e acerta, treina pouco e acerta. E se ele quando manter um trabalho, começa a inventar muita moda, estraga. Então daqui a pouco é um cara que dá certo. Obviamente, tem o Mano na fila, tem o Renato Portaluppi, que a gente não gosta, mas é um cara que está sempre sendo citado. Uh, tem o próprio Diniz, que já é comentado há bastante tempo também pelo estilo de jogo do Diniz, realmente encaixa com as peças da seleção. Então, e outra, vai surgindo outros nomes. O próprio Parreira, quando foi para 94, era muito atacado. O Parreira era chincalhado quando foi assumir a seleção em 94. Uhum. Então, depende, vai depender muito. Depende muito do momento, que nem acho que foi o Cristiano que falou ali em cima. Depende muito do momento que vai sair, que vai acontecer nessa Copa e o cara que vai assumir, entendeu? É, Ó, o é Cristiano. difícil. Sim, Damião sem comparação, mas estou falando desse atacante minha boca aí passar pelo Inter e só jogar dinheiro fora. Bom, e foi algum. Não foi Bom, nenhum nem dois. Ó, o esses Igor últimos Felipe, anos dá-lhe aí, Inter. Dá-lhe Inter, Igor. dali A Tânia, Inter. Vamos. a Coreia vai se surpreender nessa Copa, anotem aí. Eu quero que troque uns 3-0 Mar, na Alemanha, fora os ameaços. Não sei nem se vai fora os jogar com a ameaços. Alemanha, mas eu quero que goleie a Alemanha. Que isso? Apertei o botão errado aqui, gente. O Jonas, eu sei uma coisa que o Mikagol vai fazer o gol na final da Liberta. Ó, oremos, irmão. Tomara. Oremos. Oremos. O novo Gabiru. O É Marco isso. Pereira. Antes do Quinteiro sair do River para o atual time que ele está, estava bem acima do peso. Não sei se está agora. Mas ele tem uma canhota afiada. Se estiver em boa forma, seria uma boa para a Liberta. Eu acho que Quinteiro, Marco, É. uma ótima para Libertadores. Que é o jogador estilo Libertadores. É o jogador, aquele jogador birrento, marrento, que vai para cima, que incomoda, que é forte, que tem um chute fora, que a gente falou de fora da área. Para mim, ele é a característica do cara de Libertadores. É o que a Não, gente precisa. não sei se tu pensa igual sobre o Quinteiro, Elton, mas para mim é o homem Libertadores para chegar nesse É, meio e dar eu até acho. chacoalhada. É um baita de um jogador, né? É isso que a gente tem pra dizer. Agora, se questão de chegar, dar certo ou não dá, isso aí o risco tu corre com qualquer contratação. E vem com o time acertado, né? O É, problema é isso. exatamente.
A tendência é que no atual elenco do Inter, na atual situação que o Inter tá, a tendência é jogadores darem certo, tá, gente? O Inter tá acertado, o Inter tá encaixado. É muito mais fácil tu entrar num clube que tá. Um time que tá acertado. Tudo se encaixa mais, né? Cara, isso aí, Dom. É isso aí. Eu acho que, né? E vamos, galera, agora vamos acompanhar já. a Copa com vocês, tá? Agora vamos falar de Copa nas próximas lives aí, porque infelizmente... E claro que a partir de contratação do Inter a gente tá sempre atualizando e conversando e vamos estar sempre falando. Mas agora o assunto é Copa. O Inter agora vai entrar em férias e nós vamos entrar em férias junto. Mas o assunto do Inter vai vir quando vier a notícia. Domingueira vai ter live de 6 horas, né? É isso? Sempre, vamos repercutir a abertura da Copa, falar mais de Copa também. Falar do grande jogo do Qatar, que o Qatar vai golear. Outra coisa também, Dom, falar da questão da vaquinha. Do Jorge. Queria lembrar o pessoal aí que o Jorge, que participa com a gente do projeto, ele está com a gente no projeto. Ele teve uma situação complicada essa semana aí, que a casa que a mãe dele mora tal, acabou pegando fogo. E a gente está fazendo uma vaquinha virtual para ajudar ele. Então, quem puder ajudar, quem puder contribuir com qualquer valor, com qualquer coisa, por favor, gente, vamos ajudar ele. Ele é muito importante para a gente do projeto, para todo mundo que tem a sua vida envolvida com ele. Ele é uma pessoa que ele se entrega muito no que ele faz. Então, assim, ele está precisando da gente, está precisando da ajuda. E o mínimo que a gente pode fazer por ele é ajudar. Então, a gente vai deixar aqui nas nossas redes também o link. Vou deixar no story aqui a vaquinha dele, todo dia atualizando. Aí quem quiser e puder ajudar, a gente agradece. Tá, pessoal? Toda ajuda eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou, que participou com a gente, que compartilhou, que veio aí, deixou seu seguir no like, Instagram. Seguindo a gente. Lembrando, segue a gente nas outras redes também. A gente tem TikTok, tem Twitter, YouTube. É muito importante você seguir. Tá? A princípio, domingo vai ser novamente no YouTube, tá, gente? Vai ser divulgado aqui no Insta também. Mas a gente não conseguiu ainda configurar tudo no YouTube, por isso que foi no Instagram hoje também. E a gente conta com ajuda, apoio e a presença de todos vocês lá com a gente. Vamos só ler os últimos comentários aqui para não deixar a galera no vácuo, que eu nunca deixo ninguém no vácuo. Marco aqui, Bandido, ó, com certeza a baita contratação seria mesmo Quinteiro. Ó, isso aí eu acho que é unânime, né, Marco? Não, quem discordar é maluco. O Jonas, outro que eu gostaria que viesse pro Inter é o Soteldo. Mas não sai do Santos, tem uma paixão pelo Santos. Não te adianta. Ele é identificado com o Santos e com o Odair lá, o Odair não vai deixar ele sair. Muito identificado. E o Maurício, pessoal, sai ou fica? A princípio fica, Cristiano, mas vai vir valor e vai vir valor alto. Se preparem. Para deixar a galera. Mais uma live. Valeu, Tânia. Obrigado, Tânia. Para deixar a galera informada sobre o Maurício. Maurício e Johnny são os ficha 1 para venda, tá, gente? Então não se surpreendam se venderem. Que estão no mercado, estão na prateleira para ser vendidos, né? Exatamente. Bom, Cristiano, no jogo do contra o Palmeiras tinha o olheiro do Real Madrid e do pessoal da Inglaterra, do Arsenal. Cristiano, então nós comentamos aqui há pouco sobre isso. A gente falou até, eles estavam lá para ver o Hendrick e viram o Maurício. E viram que o Maurício é muito melhor que o Hendrick, porque o Hendrick é uma enganação. E a Vlad aqui, ó, vamos descansar o cadáver. Para não começar a feder, né, Vlad? Que o dia foi cheio. Foi. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. E não se esqueça de seguir, comentar, compartilhar aí, xingar, agradecer. É com nós. Nós estamos aí para isso. Xingar só o Dom. Não, xingar o Everton, mais o Everton.